O Marcos me chamou para falar sobre família, e me chamou para falar sobre essa família quase que exemplo. Eu falei, eu não quero não. Porque, na verdade, né, nós temos os nossos filhos, a gente não tem uma fórmula mágica para ter filhos. Vocês que têm filhos mais velhos e vocês que terão filhos, não existe uma fórmula mágica para nós termos filhos adoradores, né? E eu falo adoradores, não é aquele adorador que canta, mas é aquele adorador que o Senhor está buscando. O Senhor está buscando na minha casa e na sua casa. Nós não temos uma fórmula mágica. É realmente a graça de Deus. E cada criança, cada adolescente, cada jovem é um mundo, né? Levanta a manga aí, Isaac. Eu tenho um gibi do meu lado. Todo tatuadinho. Vou falar. E eu tenho uma de 22 que nunca beijou. Olha aqui o extremo. Eu também acho. Então, eu tenho 2 mundos na minha casa, 2 mundos totalmente diferentes, não é? Criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com os mesmos avós, né? Criados na mesma igreja durante a vida praticamente deles todas. Isabel deixou de frequentar a igreja, agora nós voltamos quando ela tinha 16 anos. Então, assim, não existe uma fórmula mágica para nós criarmos filhos. Mas existem algumas coisas que Deus... e eu vou falar de experiências minhas, e depois vocês podem perguntar para eles. Eu falei, eu sei que eles vão me expor em algumas coisas, né? Eu sei que eles vão me expor em algumas coisas, mas eu quero, na verdade, que nós batemos um papo mesmo, que a gente converse um pouco sobre esse assunto, e depois a gente vai abrir para perguntas e talvez compartilhar mesmo. Eu sei que vocês têm algumas coisas que podem compartilhar conosco. Eu pedi a Deus um texto que eu pudesse ficar nele e ali encontrar talvez algumas respostas e algumas coisas que eu tenho vivido com o Senhor, e Deus me deu, graças a Deus, o texto de Deuteronômio 6. E qual é o cenário? O cenário ali, o povo estava no deserto, o povo já tinha morrido, agora ia entrar na Terra Prometida. Então, o povo novo estava ali, e eles iam agora talvez não, eles iam encontrar um povo pagão, várias culturas diferentes, e Moisés, que também não entraria na Terra Prometida, ele dá alguns conselhos. E o conselho principal dele não foi sobre a agricultura, não foi sobre as batalhas que eles enfrentariam, mas foi sobre a preservação da família. É um cenário que hoje nós vivemos. A preservação da família. São tantas culturas, são tantas informações que os nossos filhos recebem, e a gente está agora como Moisés, precisando reforçar essa mensagem de família. E eu tirei 5 conceitos fáceis e rápidos para que a gente possa conversar nessa tarde. O primeiro que eu coloquei é ensinar os nossos filhos. O versículo 1 e 2 fala assim, acho que a gente tem ali, e este, vocês querem ler? Vamos ler juntos? E este... Ensinar a palavra de Deus. E o ensinar aqui quer dizer treinar alguém até que ele seja apto, até que ele seja capaz de fazer algo. Na verdade, é ensinar a palavra de Deus como um estilo de vida, para que possa fazer parte da vida dele. Nós precisamos ensinar os nossos filhos da palavra de Deus. E para ensinar é preciso que nós saibamos a palavra de Deus para ensinar. Nós, durante um tempinho, nós frequentamos a igreja americana juntos, e o meu marido, vocês vão se lembrar, meu marido é uma figura, pena que ele não pôde estar aqui, vocês iam amá-lo, ele é um misto de um dramático, assim, muito engraçado. O drama dele é a nossa diversão, a gente se diverte demais com o Roberto, que ele não me escute, mas quando ele entra num drama, a gente se diverte, a gente se junta no quarto para rir, porque a gente adora. E, na verdade, nós estávamos nessa igreja americana, e o pastor estava pregando sobre Eliseu, quando as ursas ou ursos foram lá e comeram, né, e mataram aquelas 42, alguns falam crianças ou jovens, e matou. E eu lembro, era uma igreja grande, devia ter umas 400 pessoas, e o pessoal, Aí o Roberto falou assim,
Ô, gente, é a Bíblia, vocês lembram, seu pai? Gente, eles não sabem história da Bíblia, gente. Ele ficou indignado. As velhinhas com a mão na boca. Meu Deus, a ursa matou aqueles... E o Roberto falou assim, meu Deus, onde que eu estou? E ele se virava na cadeira, né? E a gente, eles, para, pai. E ele indignado. Porque aquelas pessoas não conheciam a Bíblia. A gente não é. Ele ficou indignado. Nós precisamos conhecer a Bíblia para passar para os nossos filhos. Ensinar a Bíblia é nosso dever. Lá em casa nós tínhamos, e eu sempre vou falar alguma coisa lá de casa, tá? Algumas coisas que eu acertei. Não vou falar as que eu errei, senão vocês vão se decepcionar comigo. Então eu vou falar as que eu acertei, né? E nem fui eu, foi o pai deles. O pai deles sempre levou eles para a escola de carro, e foi durante a ida para a escola, que eles aprenderam: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, leva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Os salmos e os versículos foram aprendidos na ida da escola. Eles iam para a escola falando o versículo, eles iam para a escola decorando os versículos no carro. Verdade ou mentira? Então, nós precisamos realmente ensinar os nossos filhos alguma coisa que nós sabemos. A Bíblia deve ser passada, deve ser ensinada, mas nós precisamos saber da Bíblia para ensinar para os nossos filhos. Aí eu coloquei aqui: ninguém tem o mais potencial de influenciar o relacionamento de uma criança com Deus do que os pais, do que a família. Nós temos essa responsabilidade e nós temos esse potencial de influenciar os nossos filhos no relacionamento com Deus. E eu coloquei o próximo, eu coloquei viver. Versículo 3, vamos ler juntos? Ouve. Viver, ele coloca 2 verbos aí que eu peguei: cuidado e cumpri-las. Nós precisamos ser cuidadosos, significa vigiar cuidadosamente, e nós precisamos viver a palavra de Deus. É preciso haver uma coerência entre o que nós falamos e como nós agimos. Pais que mentem, pais que enganam, pais que têm dificuldade em perdoar, pais irados, têm dificuldade em querer esses preceitos dos seus filhos. Tem dificuldade em querer que os seus filhos sejam perdoadores se você não é, não sejam irados se você não é, não sejam nervosinhos no trânsito se você não é, né? Não falem palavrão se você não fala. Então é importante que nós vivamos o Evangelho, para que os nossos filhos possam ver em nós a vivência do Evangelho. E eu coloquei também que é importante que nós vivamos as experiências com os nossos filhos. Nós temos várias experiências de oração juntos, de nós orarmos juntos e termos a resposta juntos. Hoje, dentro da nossa casa, nós temos experiências, e assim eles terão as próprias experiências com o Senhor quando estiverem fora, quando a Isabel beijar e casar, alguma coisa assim. Então, Mas essas experiências, com certeza, eles levarão com eles. É importante nós termos essa vivência com os nossos filhos, do sobrenatural que Deus derrama sobre a nossa vida, das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu lembro que, acho que foi 2012, a Isabel devia ter 10, 11 anos, eu não sei. E nós estávamos orando por uma casa. E nós oramos por uma casa durante 1 ano. Eu não sei se ela se lembra. Tinha hora que ela falava assim: mãe, vamos passar na frente da casa para a gente orar? E ela, meio pentecostal, desde pequenininha: essa casa será nossa, Jesus. Né? Eu não ia falar isso não, bebê, porque ia ficar mal. Eu declaro que essa casa... No meio batista é péssimo falar isso, bebê. Mas ela, pequenininha... Ela é batista, mas ela falava, com 10 anos, eu declaro que essa casa será nossa, Jesus. E foi tão gostoso quando Deus nos deu a casa e a gente entrou na casa. É uma experiência que eu sei que ela vai levar pela vida toda, porque nós oramos durante 1 ano. Nós duas passávamos sozinhas na casa e orávamos pela casa. São experiências que eles precisam de levar. E eu quero dizer uma coisa: na vivência, um princípio básico de liderança é você não consegue levar pessoas ao lugar que você não foi. Então, é impossível você querer levar os seus filhos a ter uma vivência com o Senhor por um caminho que você não caminha. Caminhe, viva a palavra, e os seus filhos caminharão pelo mesmo caminho que vocês. A terceira, e eu coloquei aqui, amar. O versículo é o versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Nós temos que ensinar os nossos filhos que amor não é um sentimento, amor é uma ação, amor não é uma emoção, amor é uma ação. O amor não depende das circunstâncias, mas o amor é uma ação necessária em todos os momentos da nossa vida. Eu era solteira ainda, namorando com o Roberto, e eu vi uma cena do meu cunhado, inclusive ele vai pregar lá dia 22, pastora Luiz Penido, com os filhos dele. Ele tem 3 filhos, e eu me lembro, não falo que eu era jovem, né? Mas eu era bem mais jovem, e ele passou para o Evandro, que é o filho mais novo dele, e ele falou assim: filho, eu te amo. E o Evandro falou: poxa, pai, eu te amo também. Depois ele foi para a Nanda, que é muito parecido com a Bebel, bem açúcar, bem mel. Filha, eu te amo. E ela falou: pai, eu te amo também. E ele foi para a Elaine, que é bem mais dura, um trovão, uma mulher extraordinária, forte. E ele falou: filha, eu te amo. E a Elaine falou: eu te amo também, pai, que ela é fortuna. Né? 3 mundos diferentes. E eu lembro que, como isso marcou a minha vida. E eu disse para mim mesma: eu nunca... E eu não sentia, eu sei que eu sou uma geração X, né? Sei lá, acho que eu sou a X, né? Aquela geração lá que é forte, que recebeu poucos eu te amo. Eu sou dessa geração, eu vou fazer 56 anos, então eu sou dessa geração que não foi acostumada a ouvir eu te amo, você é importante para mim, né? A nossa forma de amor era sempre no serviço, né? Eu pago a sua conta, o que você precisa, né? Mas nunca foram declarações de amor. E eu me lembro que quando eu vi aquela cena, eu não era casada, eu falei: os meus filhos vão escutar todos os dias de mim que eu os amo. Isaac, eu te amo. Isaac, você me ensinou sobre o amor de Deus. Eu já te falei isso. Quando você nasceu e eu vi aquele serzinho, eu falei: como que eu posso amar tanto alguém assim? O amor de Deus por mim deve ser muito grande, que se eu consigo, filho, te amar tanto como eu te amo, se eu consigo, assim, te amar, assim, ter você comigo, nesse amor tão grande do meu coração, eu fico imaginando o quanto Deus me ama. Se eu sou finita, se eu sou falha, uma mulher humana, te amo desse jeito, eu imagino como Deus deve me amar. Bel, você é meu doce, você sabe disso. Você é o amor da minha vida, assim. E eu pedi você para Deus, do jeitinho que você sabe disso. Eu te pedi para Deus e Deus me deu você, minha companheira, minha amiga. Eu sou apaixonada por você. Deus me deu você do jeitinho que eu pedi. Eu te amo demais. Amo vocês dois demais. E eu... celebre o amor com os seus filhos. Oi? Celebre o amor. Não deixe os seus filhos não saberem que você os ama. Fale, vocês que são jovens, levem isso para a vida de vocês, eu trouxe para a minha. Fale todo dia para os seus filhos: eu te amo, eu te amo. Sabe por quê? Porque eles, na convicção de saber que nós somos falhos, amamos os nossos filhos. Eu amo esses dois, e eles sabem, é o meu coração que bate fora. Eles têm convicção de que Deus os ama mais ainda. Se eu, que sou falha, mãe que erra o tempo todo, os amo desse jeito, imagine Deus como os ama. E não é circunstancial, não é um momento. Eu sou falha, eu brigo, eu grito, eu sou igual, tá? Eu sou igual a todos vocês. Eu grito, né? Dou meus piti, mas eles sabem que não é isso. Não é a circunstância, não é o momento que molda o meu amor. Meu amor por eles é infinito, é sacrificial. Eu sou capaz de morrer por eles. E os nossos filhos precisam saber disso, porque eles vão ter convicção do amor de Deus por eles. Nosso chamado, nosso maior chamado não é ser bons pais. Nosso maior chamado é modelar um relacionamento de amor entre nós e os nossos filhos. Nós e Deus. Deus e os nossos filhos. É modelar esse relacionamento de amor. Esse trio aí. Nós, Deus e os nossos filhos. Amém?
Liderar, e o versículo 7 e 9 fala, ensinar diligentemente os teus filhos. Isso significa, eu estou falando aqui para pastores, né, professores de escola dominical, afiar, ensinar incisivamente, intencionalmente, ensinar a palavra de Deus a todo minuto, a todo instante, 24 horas por dia, 7 dias a semana. Ensinar os nossos filhos e liderar os nossos filhos é uma coisa de tempo integral mesmo, né? Não é uma tarefa fácil para nós, e não é uma tarefa também que nós possamos deixar de lado. A tarefa de ensinar e liderar os nossos filhos não está com o pastor, não está com o líder dos jovens e adolescentes, não está com a escola evangélica, porque agora o negócio é colocar em escola evangélica, porque se colocar em escola evangélica, a escola evangélica fica o nosso filho, ensina os versículos, faz tudo e a gente não precisa. Não, a tarefa de ensinar e liderar os nossos filhos é conosco mesmo. O versículo 7 fala assim, delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Quer dizer que quando não é só liderar os nossos filhos, porque a gente acha, vamos para a igreja, acorda de manhã, 7 horas, vamos para a igreja. Isso não é liderar os nossos filhos. É você, a palavra de Deus ser tão central na nossa casa, que aonde quer que eles virem, onde quer que eles respirem, eles vão escutar falar de Deus. Tem uma história que eu escutei de um pastor que recebeu um ateu num jantar. E aí o pastor falava, vamos orar, não sei o quê, cuidado, Deus não gosta, pecado. E o ateu ficou olhando aquilo e ele falou assim, algum determinado momento, falou assim, olha, eu não concordo com essa criação, não. Eu acho que a criação tem que ser mais solta, eu acho que a criação não pode ser dessa forma, né? Existe uma natureza da criança, existe uma natureza da pessoa, que eu acho que tem que ser uma coisa muito mais livre. Não pode ser dessa forma que você está impondo. E o pastor esperou o jantar. Quando acabou o jantar, ele falou assim, vamos lá no meu jardim? Eu tenho um jardim para te mostrar. E quando ele chegou no jardim, era só erva daninha, um mato grande, né? Ele falou assim, mas que jardim é esse que você veio me mostrar? E ele falou assim, eu não gostaria de impor as minhas plantas tão novas a algo. Eu queria deixar que a natureza tomasse conta de tudo. Então, quando a gente deixa que a natureza tome conta de tudo, nós vamos ter um jardim totalmente feio, um jardim com ervas daninhas, um jardim cheio de mato. Eu quero lembrar a vocês que os nossos filhos são pecadores, eles nasceram no pecado e eles precisam de ser liderados. A natureza dos nossos filhos, assim como daquele jardim, a comparação, a natureza dos nossos filhos é pecaminosa. Eles não são bonzinhos, eles são pecadores. E nós precisamos liderar os nossos filhos, sim, sempre. Nós precisamos ensinar, nós precisamos viver, mas nós precisamos também liderá-los. E eu coloquei aqui um exemplo bobo, que a gente faz com uma criança, né? A gente ensina, olha, isso aqui é um morango maravilhoso, tem um monte de vitamina gostosa, é muito importante esse morango. Aí você come o morango, aí você vive, olha, muito gostoso esse morango, olha, ele é docinho, eu gosto, eu estou comendo. E o liderar você senta com ele na mesa, você corta o morango e fala assim, agora você come. Eu não gosto, come sim, vai ser bom para você. Eu não gosto, mas come sim, vai ser bom para você. Não quer comer, então igual Bebel não gosta muito de fruta. Vamos bater o moranguinho, vamos fazer um suquinho, mas você vai tomar um morango. De uma outra forma, não é a fruta, mas o morango você precisa de comer, porque é importante para a sua vida. Nós precisamos liderar a estrutura pecaminosa dos nossos filhos. É importante para nós e é importante para os nossos filhos também. Permanecer. E agora eu acho que para nós que somos pais mais velhos, né? Mais velhos não, que temos filhos mais velhos. Nós estamos gatinhos, os nossos filhos que estão envelhecendo. Os nossos filhos, nós precisamos realmente que eles permaneçam. Versículo 12 fala assim, então tome cuidado para não se esquecer do Senhor, e que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O desafio agora é que eles permaneçam. Deuteronômio 32, 46 e 47 fala assim, levem a sério toda a palavra pelas quais os admoesto, para que comandem seus filhos, para que tenham cuidado de cumprir toda a palavra dessa lei. Pois não é uma palavra vã para vocês, mas a sua própria vida. E por essa palavra vocês viverão muito tempo na terra que vocês estão passando o Jordão para possuir. Os pais
devem passar adiante a sua fé. E não é tarefa fácil fazer com que os nossos filhos continuem perpetuando, continuem adorando a Jesus nessa família de adoradores, esses adoradores que o Pai tem buscado. E eu tenho um aluno, e essa história me deixa muito triste. Eu tenho um aluno lá na Flórida, e eu entrei na casa daquela pessoa e falei, Deus, eu preciso falar de Jesus para essas pessoas. Eu ainda não sei como, porque eles não me dão muita abertura, né? Eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. E é uma casa que eu vejo que é totalmente perdida, 100% perdida. E uma vez a mãe me filmou e mandou, eu acho que no grupo da família, né? E eu não conhecia a família tem 6 meses. E ela mandou no grupo da família. E depois ela chegou para mim e falou assim, Dara, você não acredita. O avô do rapaz, né? Porque eu dou aula seria o bisneto, né? O avô do meu marido, né? Que é o pai do meu aluno, diz que você cantou na posse dele. Ele é o pastor tal. E eu falei, meu Deus. E você cantou na posse, você participou da vida, inclusive ele estava na posse do avô quando você cantou aqui nos Estados Unidos, e ele lembra de você. E eu pensando como que eu poderia ajudar aquela família a encontrar com Jesus, sendo que a geração lá atrás, ele é neto de um pastor. E o bisneto dele está indo pro inferno, literalmente pro inferno. Sem nenhum... Eu nunca achei que eles tivessem algum traquejo evangélico, porque às vezes tem, né? Às vezes a pessoa é lá longe do evangelho, mas fala, em nome de Jesus, alguma coisa puxa, que você fala, poxa, essa pessoa tem alguma coisa aí. Já teve o pezinho lá. É uma família que, para mim, nunca teve o pezinho lá. E eles são netos de pastores, estão indo literalmente para o inferno, sem nenhuma aproximação do Senhor Jesus. Liderar e permanecer é importante. Não é só aqui. Eu sempre falo para eles, eu estou criando filhos para irem para o céu, mas eu preciso que vocês tenham a mesma intencionalidade na criação com os meus netos. Eu falo, eu não quero que os meus netos não vão para o céu. Eu quero que vocês criem meus netos para irem para o céu também. E eu li isso aqui, eu achei interessante, eu queria falar para vocês que existem 4 fases da paternidade, da maternidade dos pais. O primeiro é o comandante, que é o pastor Marcos e a Carol estão, né? Comandar. O segundo é treinador, quando a gente já entra ali, acho que na pré-adolescência, até a adolescência. E depois é a fase que eu estou, que é o conselheiro. Olha. E depois eu vou passar para a parte de consultora. E eu não sei como que eu vou sair da treinadora para a consultora, porque eu não sei se eu vou esperar ela me perguntar, né? Porque a consultora mãe, o que você acha? Eu não sei, eu tenho que agora me controlar para não ser a conselheira e ser apenas a consultora. Mas essas 4 fases da paternidade, dos pais, nós precisamos realmente aprender. Existem alguns aqui que estão no comando e precisam comandar. Alguns aqui estão no treinamento e precisam treinar os seus filhos adolescentes. É necessário liderar e treinar os nossos filhos adolescentes. E eu e alguns aqui já estamos ali nos conselhos, né? É um conselho atrás do outro e eu estou doida para ser consultora. Já deixei o recado. E eu tenho algumas dicas para dar, e nessas dicas eu gostaria que nós conversássemos agora, e vocês podem fazer perguntas para os meus filhos, que eles estão doidos para responder. A primeira coisa, e agora são coisas minhas, tá? Da minha vida pessoal com o meu esposo. Ensine o seu filho a servir. Filhos que trabalham na igreja, descobrem a paixão em servir Jesus logo cedo. Tem a probabilidade de continuar. Eu digo pelo meu ministério, eu tenho um ministério de adoração, e eu vou dizer, todos os adolescentes e jovens que serviram comigo, eu tenho 32 anos de ministério, mesmo que eles tenham saído de estar perto de mim, eu vou dizer para vocês, 85% dos jovens que serviram comigo na igreja, tocando, cantando, continuam fazendo a mesma coisa hoje. 85% dos jovens que serviram, que encontraram, porque o meu ministério é adoração, que encontraram lugar na adoração, até hoje estão servindo no ministério de alguma igreja ou de algum lugar, ou não se afastaram do evangelho. Ache um lugar para o seu filho servir. Desde pequeno, leve para a igreja, faça com que ele sirva em alguma coisa.
qualquer coisa. Se ele gosta de computador, já coloca lá na multimídia. Mas ache um lugar para o seu filho servir. Ensine sobre a graça. A minha geração escutou. Se não vem pelo amor, vem pela... Mas, gente, o amor ele é muito mais convincente do que a dor. O amor ele é muito mais extraordinário. O amor é muito mais... Ele move muito mais do que a dor. Ensine graça para os seus filhos. Seja gracioso com eles. Às vezes a gente não tem muita paciência, né? E às vezes a gente encontra um mini-mi na frente da gente, que é igual a gente, é que a gente não tem graça mesmo, né? Nós precisamos de ter graça, assim, com os nossos filhos. Nós precisamos de perdoar os nossos filhos. E nós precisamos, através da nossa graça, mostrar a graça de Deus. Reconheça a sua incapacidade. Você não tem poder para mudar o seu filho. Mas como o pastor disse, é o trabalho do Espírito Santo, não é seu. Você não tem o poder de mudar, mas você tem o trabalho de fazer até que o Espírito Santo mude. Mas você tem que reconhecer a sua incapacidade. Você não é capaz. Eu sou uma mulher falha, humana, cheia de coisas erradas mesmo, porque faz parte da nossa natureza. Mas eu sempre reconheço isso aos pés de Deus. Eu não sou perfeita. Falo para eles o tempo todo, eu não sou perfeita, né? Quando eu erro, eu falo, me perdoe. Eu errei, não deveria ter feito, mas fiz. Reconheça a sua incapacidade. O discipulado dos seus filhos é um processo, é uma visão a longo prazo, né? Não é um evento. Pá! Discipulado de hoje em diante, eles são todos discipulados. Não é um evento, é um processo. A criação é uma conversa sem fim. É uma conversa que nunca vai acabar. É para sempre. Enquanto você estiver vivo, o discipulado dos seus filhos é para sempre. Diariamente. Exerça a sua autoridade sem quebrar a identidade dos seus filhos. A gente está lembrando, tem que lembrar que quem domina o coração dos nossos filhos é o pecado, né? Então, às vezes, a luta com relação à autoridade, né? A autoridade precisa ser estabelecida na sua casa e através dos pais, através de nós mesmos. Essa rebelião que tem no coração dos nossos filhos é o pecado. Então, nós precisamos de exercer a autoridade, nós somos a autoridade dentro da nossa casa, mas sem quebrar a identidade dos nossos filhos. E eu tenho um exemplo da Isabel para dar, da escola. Eu acho que ela no 2º ano, e eu me lembro que uma professora me chamou para conversar sobre a Isabel, e ela já começou, olha, sua filha tem dificuldade na escola. Eu falei, meu Deus, Isabel nunca teve dificuldade. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Sua filha tem dificuldades na escola, sua filha acha que ela manda em todo mundo. Eu falei assim, Isabel, meu Deus, gente, que criança é essa? Porque ela faz, ela acontece, tarará, e eu lembro como se fosse hoje. Eu devia ter tomado uma atitude e eu não tomei. Mas ela falou assim, mas até o final do ano, I will break her. Eu vou quebrá-la. Aquilo me soou, eu até arrepio até hoje quando eu escuto. E eu não fiz nada. Eu falei, nossa. E aí eu fiquei, né? E foi o pior ano da Isabel. A Isabel passou raspando naquele ano. Foi uma coisa assim. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, minha filha tem problema, já tem para tomar remédio. Meu Deus do céu, que essa menina tem um tanto coisa. Eu já preocupada com ela. E aí foi para o 3º ano, a outra professora, e 1º mês a professora não me chama. 2º mês a professora não me chama. 3º mês a professora não me chama. Eu falei assim, gente, eu vou conversar com essa professora antes que a pessoa vai falar assim, sua filha tem problema, sua filha não sei o quê. E eu marquei uma entrevista com a professora e fui conversar com a professora. Quando eu cheguei lá, ela falou, olha, que eu queria dizer que minha filha tem problemas de aprendizado, minha filha tem problemas de comportamento. Ela falou assim, sua filha? Sua filha é uma missionária, ela fala de Jesus para todo mundo, sua filha é uma líder, sua filha é isso, sua filha é aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, a professora falou que ela toda já, agora é outra. A visão que você tem de uma criança, né? A visão, uma mulher super sábia, ela era evangélica, super sábia, porque a Isabel fazia umas perguntas do nada, assim, né? Ô, professora, o Halloween é do diabo, é o the Devil's Birthday. Ela falava, the Devil's Birthday, né? As crianças tudo com medo, lá de 8 anos, the Devil's Birthday, é o aniversário do diabo, né? E aí a professora era obrigada. E ela falou assim, eu adoro as perguntas da Isabel, porque ela vem da escola dominical com o coração tão lotado, que ela faz umas perguntas assim, e eu não posso falar de Jesus, mas eu tenho que explicar o ponto de vista da Isabel. E eu explicando o ponto de vista da Isabel, de onde ela está vindo, eu consigo falar de Jesus para as crianças. Olha a visão da mulher. A outra Isabel
né? E a outra, a Isabel era uma líder, essa aqui, a Isabel era uma criança falida, uma criança que não tinha condições de fazer muita coisa, e a outra viu uma liderança na minha filha, viu uma evangelista na minha filha. Então, a forma com que a gente vê os nossos filhos, nós temos que ter autoridade, sim, autoridade de professora, mas nós não podemos quebrar a quem nossos filhos são, a identidade dos nossos filhos. Não confunda obediência com salvação. Eu encontro com alguns pais e falo, meu filho é tão bonzinho. Meu filho não me responde, meu filho é tão bonzinho. Meu filho é um amor. Aí eu falo, ele aceitou Jesus? Ele aceitou Jesus? Porque ser bonzinho não quer dizer salvação. E eu vou dizer aqui dele. Meu filho tem 26 anos, e eu falo isso, né? Tem gente que não acredita. Isaac tem 26 anos, vai fazer 27. Isaac nunca me respondeu. Mas, mãe, nunca. Eu não sei o que é uma resposta do filho. Você também não, mas é porque ele é mais velho e é homem. Tá? Só para deixar claro. Isaac nunca me respondeu. Isaac nunca falou alto comigo. Isaac nunca bateu uma porta. Nunca, nunca. Sempre, sempre obediente. Isaac, tudo bem. Isaac com 12 anos. Mãe, posso dormir na casa de fulano? Não, não pode. Ok. Ah, mãe, pelo amor de Deus. Nunca vi. Eu já brincava com isso. Roberto, ele já nasceu velho, desde os 5 anos de idade. Por quê? Você não pode ir. Ok. Eu falei, meu Deus do céu, não vai brigar, não. Né? Mas é um homem de 26 anos que nunca levantou a voz em casa. Né? Então, assim, mas isso não quer dizer que o Isaac é salvo. Mas eu estou dizendo, o comportamento dele, por ele ser bonzinho, por ser um homem que não bate a porta, por ser um homem que não responde, que não grita, não quer dizer que ele seja salvo. Então, a gente tem que, às vezes, tome cuidado com os seus filhos. Tenha a convicção de que eles têm a salvação. Eles não são bonzinhos ou educados. A salvação não tem nada a ver com isso. E, às vezes, eu vejo muitos pais, olha, ele é tão bonzinho que a pessoa, para ser desse jeito, só tem que ter Jesus. Eu tenho certeza que ele tem Jesus, porque ele é bonzinho demais. Ele não faz isso. E aí começa, né, todas as performances do filho que ele faz, deixa de fazer, bom aluno, tarará, mas isso não quer dizer que ele tenha Jesus. Então, cuidado com isso. Né? Ter filhos bonzinhos e educados não quer dizer que eles sejam salvos. Isso, para mim, foi muito importante. Isso aqui, agora, é uma coisa muito importante para mim. Ressignifique a palavra sucesso. Dinheiro, posição social, posições acadêmicas, não quer dizer que o seu filho vai para o céu. E a gente tem que ter convicção de que eu sempre falei isso para eles, eu não quero que vocês tenham 90 anos de sucesso nessa terra e encontrem o inferno. Muitas vezes, nós, como pais, nós achamos, né, que sucesso na vida é o meu filho fazer engenharia, é o meu filho ser médico, é o meu filho ser advogado, é o meu filho ganhar dinheiro, e aí a gente faz toda a força para isso. Toda a força para isso. E esquece que nós não fomos chamados para criar advogados e médicos, nós fomos chamados para mandar os nossos filhos para o céu. Nós fomos chamados para educar os nossos filhos. E muitas vezes, nós temos aí pais que 7 horas da manhã, toma banho, vai para a escola, e leva para a escola, e aquela coisa, a confusão toda de segunda a sexta. E quando chega no domingo, está tão cansadinho. Ai, não vou levar para a igreja hoje, não. Ai, me desculpa que esse menino, nossa, está cansado demais, não vai para a igreja, não. Hoje vai ficar. Né? Você não vai na escola e fala assim, olha, meu filho está tão cansadinho, esse ano ele não vai estudar matemática. Tira a matemática do currículo, não quero, que ele está muito cansadinho de matemática. Você não faz isso. Mas a gente faz isso com a palavra de Deus. Aí a gente põe nossos filhos naquele leitura bi, como que é o nome daquele negócio? Bi, leitura, não sei o quê? Não tem um negócio aí que a escola, tem um programa de leitura da escola? Não tem um programa que o Micael, meu sobrinho, leu 500 livros? Eu não sei, gente. Eu só sei que tem leitura bi, tem um negócio aí, sei lá, de uma abelhinha lá. Meu sobrinho leu 500 livros, né? Na verdade, ele é um dos únicos lá dos Estados Unidos que leu a quantidade de livros e tudo mais, ganhou prêmios, não sei o que mais. Mas quantos, e ele lê a Bíblia, tá, gente? Mas quantos, às vezes, os nossos filhos ganham awards por lerem livros e a Bíblia? O que vocês acham que vai ser mais importante para a vida deles? Vai ser ler 100 livros ou ler a Bíblia? E aí, a gente obriga os nossos filhos, porque eles chegam da escola, tem que ler livro tal, a gente vai ler livro tal, a professora falou, e tem teste. E a Bíblia, não. Não posso forçar.
Aí você acha que sucesso é seu filho fazer alguma coisa que esse mundo aplaude por 90 anos. E ele tem uma eternidade no inferno, porque você trocou a palavra sucesso. Sucesso não é dinheiro, sucesso não é vida acadêmica, sucesso, pais de sucesso são aqueles pais que conseguem mandar os filhos para o céu. Eu falo com eles, eu quero que eles tenham uma vida boa. Não é que eu não fico no pé, não. Fico no pé, vai estudar, vai trabalhar, vamos crescer, porque a gente está aqui e isso é importante para nós. Mas eu falo para eles, o mais importante é que vocês amem Jesus, sirvam Jesus, mulher e um homem segundo o coração de Deus, e tenham convicção do céu. Se vocês tiverem essa convicção, eu como mãe, eu fiz o meu papel e o meu esposo também fez o papel dele. Ressignifique a palavra sucesso. Eu estou dizendo para todos vocês que são os mais jovens. Sucesso não é tirar 10 na escola. Sucesso é filho no céu. Interceda pelos... eu até coloquei aqui, Bebel no Palavra da Vida. Eu lembro quando a Bebel foi para a Palavra da Vida, e... Quando ela acabou o high school, ela falou, mãe, eu queria ficar um tempo com Deus. Eu queria ir para a Palavra da Vida. E eu me lembro mais de uma, até gente da família falou assim, mas ela vai perder um ano, ela vai atrasar na faculdade. Eu falei assim, gente, atrasar, ela vai passar com Deus, ela vai ler a Bíblia, ela vai evangelizar, ela vai trabalhar com adolescentes, vai perder a vida, ela vai ganhar a vida. Né? Ela vai ganhar um ano, sei lá, um ano e meio da vida dela, lendo a Bíblia. Então, nunca com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, é perder, é ganhar. Então, como eu disse, sucesso é ter homens segundo o coração de Deus. E interceda para os seus filhos. Ore sempre. É orar dia e noite e dia, orar todos os dias. E, realmente, como o pastor disse, a gente não pode fazer muita coisa. Nós podemos, às vezes, seguir alguns conselhos, a gente pode ler livros, escutar palestras e fazer o nosso melhor. Mas cada filho é um mundo. Cada filho é um mundo. E eu quero dizer que não existe certo e errado. Às vezes, eu vejo pais... Eu tenho uma amiga que chora muito porque ela acha que foi tudo culpa dela. E ela foi uma boa mãe, ela foi uma mãe que fez tudo pelos filhos. E os filhos realmente, vamos colocar entre aspas, deram errado e muito errado, né? Se a gente pode falar isso. Mas não é culpa sua. Se você fez o certo, deixe com o Senhor. Nós não temos condições de mudar os nossos filhos. Nós não temos condições de fazer o que é certo e colocá-los diante do Senhor. E orar sempre. Eu ouvi uma palavra meio calvinista, que foi do pastor Hernandes. Mas eu não sou, mas eu carrego no meu coraçãozinho. O pastor Hernandes falou assim, filhos do reino, que são aqueles criados no reino, eles sempre voltam. Então, eu quero dizer isso para vocês. Se você, às vezes, tem filhos longe do Senhor, se são filhos do reino, mesmo que você não seja calvinista, se são filhos do reino, se você os apresentou ao Senhor, se você cuidou deles, se você nutriu, continue orando, porque eles vão voltar em nome de Jesus. Amém? E agora vocês podem fazer perguntas para eles indiscretas, se alguém quiser. Eles estão doidos para você fazer, mas vocês não querem fazer. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Ai, que bom, acabou. eu tentei acabar, Bebel, antes das mãos levantarem. E aí, só para falar, Sindara, e os irmãos também, nós vamos fazer aqui o quê, pastor Marco? Uns 10, 15 minutos? Aí a gente vai ter um momento à tarde só de pergunta e resposta, que pode ser pastor Ramon, pode ser para a Sindara e toda a família, pode ser sobre saúde mental, que a gente vai ter mais tarde. Então a gente vai ter uma hora também só para pergunta e resposta, caso eles não consigam responder todas agora, ok? Só para todo mundo ficar, tem uns papeizinhos lá na mesa do almoço para escrever as perguntas também. Olá, meninos, tudo bem? Então, meu nome é Nariel, eu tenho uma filha de 20 anos, a Yasmin, né? E há 6 anos de casamento com meu esposo, eu ganhei mais 3 filhos, tem uma de 24, outro de 20 e uma de 15 anos. Né? Todos já moraram comigo, hoje a mais velha mora na Alemanha, o de 20 mora aqui em Dallas, mesmo faz faculdade aqui, as 2 mais novas comigo. Né? E eu queria perguntar para vocês, para os seus 2 filhos, né, lindos, o que mais motiva vocês ou motivaram? Assim, palavras, eu estou perguntando nesse sentido, assim, o que mais motiva vocês a estar na presença de Deus, né? Para mim levar isso para minha casa mesmo. Se é isso servir, como você falou, se é a palavra que vocês escutam, se estar no louvor, o que mais motiva vocês a estar nesse meio
de cristão, assim, mas na igreja mesmo, né? Graças a Deus, todos os meus filhos são convertidos, vão para a igreja, assim. Mas o que mais atrai em vocês? Eu queria saber disso, assim, se é desde criança, então vocês já foram motivados, ou teve um momento que foi um clique mais especial. Então, eu queria saber de vocês dois. Posso, né? Por mim, eu acho que foi na infância mesmo, desde a infância. O meu pai é um homem muito servo, muito, muito, muito servo, sempre foi. Eu acho que, crescendo, vendo isso, foi muito importante, porque pode ser uma madrugada de 3 horas da manhã. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu estava dormindo, dava para ouvir um barulho, eu pensei que eu estava indo pegar uma comida, alguma coisa. Ô, pai, eu acordava assim, está indo fazendo o quê? Eu estou indo orar. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Toda noite. Vez que a gente acordava com a mão na nossa cabeça, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Com a mão na cabeça, não sabe o que está acontecendo, acorda assim, ó. E ele assim, em cima da gente, orando pela nossa vida, pela nossa família, por tudo. E é um exemplo extremo nosso, do meu pai. Ele é muito servo. E ainda mais, tipo, todo domingo. Ele não canta na adoração, ele não prega, não faz nada. Mas todo domingo, ele está lá com a minha mãe. 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Pode ser que hora que fosse, ele está lá com a minha mãe servindo. E é um exemplo que eu acho que a gente pegou, nós dois. Eu posso voltar de viagem. Pô, eu fui para o Colorado, estou voltando de viagem, chego em casa às 6 horas da manhã, eu coloco meu alarme para acordar às 8 horas da manhã, e 9 horas eu estou na igreja servindo, adorando a Deus, estou lá com a minha família, porque agora é parte de mim, sabe? Eu acho que, igual a Isaac falou, essa primeira parte de ter em casa, tipo assim, gente, eu vou contar a história, aquela história que me marca até hoje. Eu jogava vôlei, e a gente, tipo assim, acordava às 5 da manhã, ia para Miami, que era 1 hora e pouca com trânsito. E eu voltava, acho que a gente voltou tipo 5 da noite, então tipo assim, foi o quê? 12 horas, nem isso na rua. Eu estava jogando vôlei, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu acho que eu vou ficar, não vou para a igreja não. Ela olhou para mim, ela falou assim, o quê? Você jogou vôlei o dia todo, acha que não vai para a igreja? Não. Ai, gente, ela é um amor, mas ela pega no pé, Ela falou assim, o quê? Você vai para a escola 5 vezes na semana. Você joga vôlei 2 vezes na semana. Hoje é o dia que você vai para a igreja. Você vai. E ela tinha que chegar cedo, porque ela tinha que ensaiar. Então, tomava banho, eu chorando. Mas eu não quero ir. Eu não quero ir para a igreja, não quero. Mas eu fui. Eu acho que eu aprendi a importância de separar aquele dia para o Senhor, de priorizar o Senhor, seu relacionamento com o Senhor, a busca. E uma coisa também que ela sempre falou, essa coisa que agora tem que partir da gente, né? Ela ensinou, falou, estou ensinando, mas ela falou, mas Deus, Ele não tem netos, Ele tem filho. Então, assim, só tem até certo ponto que eu posso fazer por você, levar, ensinar, mas você vai ter que tomar essa decisão. E ela deixou isso muito claro para a gente. E agora tornou algo que, assim, gente, eu vou para a igreja, minha mãe nem está lá, eu fico lá conversando com o povo. Tipo, durante a semana, vou lá, Carol está lá, Carol, cadê as crianças? Vamos bater um papo. Tornou algo que a gente ama. A gente ama servir, tá no lugar, tá com as pessoas. Porque também ela deixou muito claro que, assim, vou fazer minha parte, mas vai chegar num ponto que você vai ter que fazer a tua. Então, assim, isso foi muito importante pra gente, com certeza. Amém. Tudo bem? Palmas. Convincente. 26 e? 22. Ok. Esse negócio da oração, eu conto para minha esposa, eu lembro assim, da minha mãe fazendo isso muitas vezes também. Você acordava assim, o que está acontecendo? Daí a outra coisa também que era de ir orar 3 horas da manhã, aí eu chegava lá e começava assim, né? Amém. Passava um pouquinho, ela falava, não, você vai orar, né? Porque você está dormindo. Então, são exemplos muito legais. Para você, Isaac, quando foi a primeira tatuagem e o que te motivou a fazer uma tatuagem? E para você, Isabel, corrigiu, não posso chamar de Bel. Não, para você, 22, obviamente, oportunidades de beijo, imagino que teve. Aí. Certo. Tem uma fila. Eu quero entender por quê e qual a decisão, porque o que te leva, no caso, né, os gatinhos vindo, e você falar, não vou te beijar.
Não, a minha primeira tatuagem, por mim, eu acho que é a minha tatuagem mais importante para mim, né? Essa tatuagem foi uma que eu até desenhei, né? Eu que fiz o desenho, está aqui na minha perna. É um quadro, né, de rosas. Rosa porque o nome da minha mãe é Sindara Rosa. Então, a família da minha mãe foi uma família muito importante para mim, crescendo. Então, eu decidi fazer uma tatuagem pela família. Tem uma rosa por cada mulher na família, na tatuagem. Então, gente, esse troço do beijo, ela ama falar esse troço do beijo, ama sim. Como irmão, por mim tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Então, assim, eu brinquei que tive várias oportunidades, mas também não foi bem assim, que eu tive várias oportunidades. Tive oportunidades. E, assim, eu não acho que beijar é pecado. Eu não acho que namorar é pecado. Eu não acho que é nada disso. Mas eu acho que foi algo muito particular com a minha vida. Eu sempre orei muito. Falei, Deus... E até minha mãe, tipo assim, eu vejo... Ela já beijou e já namorou mais que eu, na cidade, mas eu toquei. Mas sempre deixou... Mas eu acho que ela sempre deixou esse exemplo de esperar no Senhor e viver as coisas no tempo de Deus, do jeito certo. Para mim, sempre foi isso. E eu sempre falei, Deus, eu quero a pessoa certa. Eu não quero ser uma pessoa que é de vários meninos, que já ficou com vários meninos. Não é algo que eu quero, particularmente. Eu falei assim, eu quero achar a pessoa certa que vai... honrar a minha pureza do jeito que o Senhor honra a minha pureza. Isso sempre foi muito importante para mim. Então, eu falei assim, então eu não estou procurando alguém que vai assim, tipo, beijou, ficar, vamos ver como que fica. E minha mãe, gente, eu posso te expor de novo? Ai, desculpa! Ela falou, dá um beijo, vê como que é, como você vai saber, você gosta do lugar? Gente, eu ficava assim, mãe, gente, respeita. eu sou uma ministra de música pra frente, né? Eu falo, filha, beijar é muito bom. Não é pecado, entendeu? Não é pecado. Você pode dar um beijinho pra ver como que é. Porque eu acho assim, que se ela der um beijinho nele, eu acho que ela apaixona. Mas ela não quer. Mas assim, só pra falar que eu acho algo muito particular. Não é algo certo ou errado, mas eu sempre tive muito na cabeça que eu quero ser de uma pessoa. E uma pessoa mesmo. E Deus honra isso. E Deus já me falou que Ele vai honrar isso. Então, assim, essa busca eu acho particular, mas é algo que Deus colocou muito no meu coração. E eu sei que Ele vai honrar. Então. Mas eu e Isaac não está preparado. Oi, eu sou a Júlia e eu queria perguntar para vocês se em algum momento da jornada cristã vocês sentiam que vocês estavam indo para a igreja como se fosse apenas uma obrigação, mas não tinham um sentimento da verdadeira importância de estar lá. E se a resposta for sim, o que fez vocês mudarem esse pensamento? E se a resposta for não, qual foi assim, o maior exemplo do pai de vocês, que sempre fez vocês entenderem a importância de ter Jesus na vida e viver no meio de uma comunidade cristã, dentro de uma igreja? Vou responder que eu acho que sim. Existiram momentos, talvez, que vocês podem dizer que sim ou não. Eu acho que existiram momentos que sim. Existiram momentos que eles não queriam ir. E eu ainda estava no comando, ensinando. Hoje eu sou conselheira, mas durante muito tempo eu fui a comandante e fui mesmo, tá? Meus filhos são, e eu sou extremamente carinhosa, eles são meus amigos pessoais mesmo, mas eu sempre estive no comando. Existiam momentos que eles não queriam tocar e não queriam participar. Eu falei, eu sou ministra de música, vocês vão participar do musical? Sim. Vão tocar? Sim. Vão cantar? Sim. E acabou. Não tem isso. Eu acho que, pelo menos na minha vida, foi assim. Eles nunca tiveram muitas oportunidades de dizer sim ou não enquanto cresciam, porque eu ainda estava no comando. Como eu disse, hoje eu sou conselheira. Eu posso até aconselhar, mas durante algum tempo, principalmente na adolescência, não tinha conversa. Está debaixo do meu teto, vamos para a igreja, sente, converse dentro do culto. Não quero participar da cantata, mas vai. Não quero tocar, mais vai. Não quero cantar, mais vai. E acabou. Eu fui comandante até virar conselheira. Até virar conselheira eu fui comandante. Mas vocês querem responder? Assim, eu acho que, igual ela falou, quando
Comandante. Gente, eu sou americana, tá? Sorry. Mas, assim, eu acho que tinha certas vezes mesmo que eu falava, mãe, se não estou sentindo que eu tenho que ir lá cantar. Eu olhava e falava assim, torneio de vôlei parte 2, você vai sim, embora. Era aquela coisa, mas eu acho que também, assim, também acho que várias coisas que eu penso do lugar que estamos hoje, é o exemplo que ela deu, sinceramente. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa que era tudo pro reino. Você sabe, assim, hoje, né, você ainda é, mas estou falando fora do comandante, hoje sendo mais conselho, né. Minha mãe sempre foi uma mulher muito do reino. Então, assim, eu vi ela passar tanta coisa, tantas coisas que eu falava assim, mãe, por que você fica nesse lugar? Por que você fica fazendo isso? Por que você serve desse jeito? Ela falou, filha, é para o reino, é para Deus, não é para pessoas, é para Deus. Eu acho que, assim, teve vezes que eu, no ministério mesmo, falava, Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Tipo assim, Deus, não estou entendendo, por que tem que passar por isso? Por que tem que ser difícil algumas vezes? E só vinha na minha mãe, é o reino, é para o reino. É para Deus, é para a eternidade, é para abençoar as pessoas, é para isso. Então, acho que, assim, esse amor que ela tem para o reino tornou o meu amor pelo reino. Então, assim, eu acho que isso foi algo muito importante para mim, algo que me impactou bastante até hoje, com certeza. Igual você falou, na adolescência, né, todo mundo tem os dias, né, que você não quer ir para a igreja, você não quer participar. Mas eu acho que nessa fase de comandante para conselheira, existe uma decisão que a gente tem que tomar, certo? E eu acho que a gente viu isso com ela. Ela sempre ensinou a gente, sempre foi exemplo. Aí, devagarinho, a gente foi aprendendo e ela começou, você quer participar nesse domingo? Claro que quero. Eu me sinto estranho se eu não estou participando no domingo, até que, às vezes, quando ela me escala, eu acho que tem algum problema. Mãe, não estou tocando esse domingo? Você não precisa de mim, não? O que aconteceu? Fiz alguma coisa? Te magoei em algum jeito? Não. Só que agora, realmente, é a nossa escolha. Sabe? Isaac, você quer participar da cantata? Você pode participar? Você pode ajudar? Não é mais, Isaac, eu coloquei para você tocar. Não. É uma pergunta, um relacionamento que a gente tem agora, é um relacionamento que eu agora tenho com Deus de servir, de ter um coração servo. Bênção. O senhor tem pergunta, pastor Fernandes? Tem prioridade, irmãos. Não posso. A última. Eu gostaria de saber, Sindara, os nossos filhos vão para a escola e enfrentam muito problema com relação à pureza. E eles ouvem, e há um patrulhamento em cima, porque, você não faz isso, não faz aquilo. Nessa questão da pureza sexual, da vida com Deus, qual foi o seu relacionamento com os 2 filhos? Olha, eu, assim, sempre tentei ensinar o máximo sobre a pureza. Sempre tentei ensinar o máximo sobre fazer o certo. Mas eu tenho eu não queria falar muito na minha maternidade, mas eu tenho os parafusos a menos, assim, sabe? Eu, na verdade, posso falar, por exemplo, com relação ao Isaac, rapidinho, com relação ao Isaac, e não é exemplo para todos vocês, tá? Na verdade, você é maluca, porque eu estava indo tão bem, estava aqui lá em cima na palestra, agora vocês vão falar assim, ela é maluca. Mas, por exemplo, o Isaac, quando ele estava no high school, com 16 para 17 anos, ele jogava, ele tinha torneios, né? Isabel um pouco mais velha, um pouco mais nova também. E uma vez eu falei para ele, assim, eu sei, Isaac, que o seu high school é cheio de bebidas alcoólicas, por exemplo. As pessoas bebem, as pessoas fumam, as pessoas vão para boate. Só que eu quero dizer uma coisa, no dia que você quiser beber uma cerveja, saber o gosto, você vai beber comigo. Eu não bebo, odeio álcool. Mas eu vou comprar uma cerveja, vai experimentar em casa. Eu não quero que você chegue em casa, na escola, e fale assim, você quer tomar uma cerveja? Ele falou, não, nunca experimentei. Eu falo, eu quero que você experimente e falo, eu não gosto. Porque os nossos filhos, eles vão ser tentados o tempo todo pelo mundo. Isso sou eu, né? Agora eu vou minha palestra, a pessoa fala assim, ela era tão bem, agora eu estou lá embaixo. Eu acho que os filhos, eles têm que saber as coisas, eles têm que entender. A minha geração não faz, não pode, é pecado, é regra. Nós não vamos conseguir criar os nossos filhos nos dias de hoje com regras. Eles têm que entender o porquê. Essa geração deles do milênio, sei lá do quê, do Y, do Z, é totalmente diferente da nossa.
Então, eles não seguem regras, eles têm que entender. Então, eu falei para o Isaac, se você quiser algum dia beber uma cerveja, um negócio, se você tiver a curiosidade, eu não quero que você chegue na escola e alguém te ofereça e você diga, nunca experimentei, deixa eu ver como é que é. Eu vou te mostrar como é que é. Se algum dia você tiver uma loucura de conhecer algum lugar, eu vou te levar. Eu quero te apresentar e mostrar o porquê não. E uma vez ele falou assim, mãe, eu queria muito, ele tinha 17 anos, eu queria muito vinho, porque todo mundo toma vinho. Eu vou lá, a pessoa tomando vinho, eu queria tomar um vinho. Aí eu liguei para um amigo meu, que gosta de uns mé, e eu falei assim, qual é o pior vinho? Porque eu não bebo. Eu não bebo. Qual é o pior vinho? Aquele que a pessoa tem que tomar 100 vezes até gostar, assim, tem muito, assim, aquela pessoa que tem que ser um apreciador, assim, muito forte. Ele falou tal, aí eu comprei, tá aqui, ó. Aí ele, mas é isso? Eu falei, é isso. O pessoal tá tomando isso. É isso, vinho é isso aqui. É isso aqui. Ah, não gostei, não. Graças a Deus, meus filhos não gostam de bebida alcoólica, né? Nós criamos, assim, esse crescimento dentro da bebida alcoólica, até porque meu marido, a família dele, o pai dele era alcoólatra, e a gente tem essa regra conosco, né? Então, foi com o Isaac, foi assim, né? Eu sempre falo, a gente tem que conversar sobre o assunto. Essa coisa da regra, realmente, para mim, nunca deu certo, e eu acho que com as gerações seguintes nunca vai dar. Eles têm que entender o porquê.